Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo para o livro de Salmos. Iremos estudar hoje o capítulo 22. O capítulo 22 tem 31 versículos. Nós vamos estudar ele de duas vezes. Vamos estudar do versículo 1 ao versículo 16 e do 17 a 31. Portanto, nós vamos ter hoje o 22a. Leamos, meus irmãos e minhas irmãs, então. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo e tronizado entre o louvor de Israel. Nossos pais confiaram em ti e confiaram em livrar-te. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Meu irmão e minha irmã, esse salmos que foi composto por Davi, não se tem uma ideia precisa em qual circunstância foi composto esse salmo. Se foi na circunstância quando ele estava em fuga de Saul, se estava em fuga de Absalão, que ele escreveu esses salmos. Possivelmente ele vai escrever esse salmo depois que ele passou por toda a circunstância, é bem claro. Mas Davi, ele quer que eu e você venhamos a entender no Salmo 22 pelo menos umas duas lições para nós. Uma é que ele quer que eu e você, nós nunca percamos a fé em Deus. Embora as circunstâncias adversas, embora as situações contrárias, embora nossa vida vai se entristecendo pelas causas que vão acontecendo naturalmente, nós não devemos abandonar nossa fé. E segundo, que nós deveremos exultar o nosso Senhor. Devemos anunciar a justiça dele. Então, essas duas lições, nós vamos começar hoje com a primeira lição, de não temos que perder a nossa fé em Deus. Leiamos então, meus irmãos e minhas irmãs. O subtítulo do salmo é Ao mestre de canto, segundo a melodia, a corça da manhã, salmo de Davi. Onde ele vai dizer que a corça da manhã, possivelmente João Calvino vai dizer que era um louvor que era entoado em Israel naquela época, porque nós estamos falando do salmo, que é uma composição musical inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a corça da manhã era um louvor que era entoado naquele período. Mas ele começa dizendo assim, meus irmãos e minhas irmãs: Deus meu, por que me desamparaste? Davi, quando diz, por que me desamparaste? Por esse desamparar-te, nós vamos ver que ele está se sentindo sozinho, isolado, numa situação que não tem que ele acuda naquele momento, que ele se sente muito aflito. A dor é constante porque ele não vê quem possa salvar daquela situação. E ele começa dizendo, Deus meu, e o porquê me desamparaste, se nós formos levar aqui exemplo de quando Davi
ele estava em Israel e ele conseguiu, pelo poder de Deus, garantir muitas vitórias a Israel. Ele consegue ali que Saul dê sua filha Mical para casar com ele, e aí Davi vai ter uma casa, vai ter uma esposa, e agora ele também tem um posicionamento de ser o guerreiro de Israel, porque as mulheres cantavam. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então ele tinha um certo espaço que ele tinha conquistado, mas esse espaço fazia com que ele se sentisse seguro, porque estava entre os seus compatriotas, estava entre os seus familiares, estava com sua esposa, estava na sua casa e servindo a Deus e servindo a Israel. Ele estava bem empregado, ele estava bem seguro, não tinha como nada dar errado. Até que Saul começou a sentir inveja e preocupação, porque viu que Deus era com ele. E ele teve que sair de Israel, ficar exilado por essa perseguição. Se for pensar por esse lado, que Davi está passando por isso, quando ele fala, por que me desamparaste? Que ele se encontra solitário, sem esposa, sem a conversa com seus amigos de Israel, que ele tinha uma roda de amigos, sem o momento que ele tinha de festejo, ele se sente isolado, sem o seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Ele vai mostrar para mim e para você que esse momento que ele está passando aqui é um momento de aflição muito grande. Mas embora ele passe essa aflição, esse momento de aflição muito grande, ele vai dizer para mim e para você como é que se começa falando com Deus nas horas das aflições. Ele diz, Deus meu, Deus meu. Ele começa dizendo, Deus meu. Embora eu estou passando por essas aflições, mas Tu és o meu Deus. Tu és o Deus em que eu confio. É o Deus em que eu invoco. Davi, nesse momento, ele coloca a fé dele na frente das aflições. Ele vê que está sofrendo. Injustamente ele está sofrendo, porque nada de errado ele tinha feito. Por isso que ele recorre com a consciência dele diante de Deus, dizendo, por quê? O que é que eu fiz de errado, Senhor? Para que eu tivesse tamanho desamparo. E ele continua dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, porque se acho longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Veja que Davi estava gemendo, estava chorando, estava clamando, bramido de dor, mas dor na alma. Ele fala, Deus meu, de novo, Deus meu, em quem eu confio. Clamo de dia e não me responde, também de noite não tenho sossego. Clamo de dia, tu não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. O Senhor não me responde de dia, e quando eu penso que ao cair da tarde vai me responder, eu vejo que a noite chega, e aí eu não tenho sossego. A dor continua, o desamparo continua, e sou afligido novamente, Senhor. Ele vai dizendo, contudo, entretanto, ó Deus, Tu és santo entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Porque nesse momento eu estou um tanto confuso, Deus. Por que me desamparaste? Davi mostra que, muito embora a confusão, muito embora o coração dele não está entendendo, nem a mente dele racional compreende o que está acontecendo, mas ele põe a sua fé diante dessas coisas. Diante do racional, ele coloca a sua fé, a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Deus meu, Deus meu. E Davi continua dizendo, meus irmãos, todos que me veem, não, ele continua dizendo no versículo 6, ele diz assim, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Ô Senhor, eu não sou nada, eu reconheço que essa palavra que eu estou levantando contra Ti não é nada, por isso que eu procuro ao Senhor,
para que o Senhor me dê alento, para que o Senhor me fortaleça. Diga o que está acontecendo, Senhor. Diga, Senhor, por que desamparar-te? Porque eu sou o próprio dos homens, eu sou a zombaria dos homens e o desprezo do povo. O povo pela qual eu amava, Senhor Deus, que eu amo o povo de Israel, eles estão me desprezando. Eles consideram que eu não sou teu, Senhor. E Davi continua dizendo: todos, que é o versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Todos que me veem, Senhor, todos que olham para mim, eles zombam. Não há um só que diga que não, Davi está certo. Não, todos eles, Senhor, da qual estavam do meu lado, da qual muitos se regozijaram comigo, quando eu venci Golias, Senhor, da qual muitos se regozijavam comigo quando eu trazia vitória para Israel, quando eles viam que teu ungido, Senhor Deus, pela tua força, vencia os inimigos, e pela tua misericórdia era protegido também dos inimigos. Quando ele fala afrouxar os lábios e meneio a cabeça, é como se ele ficasse fazendo meneio com seus lábios, Senhor. Meneava com seu lábio, fazendo assim, meneava a cabeça, dizendo: está aí, fazia um bico com o berço, está aí, ó, não é nada. Esse homem não é nada. Ele não tem nenhuma parte com Deus, muito menos com Israel. Ele não é ungido coisa nenhuma, não é nada. Davi se sentiu muito desprezado nesse momento. E ele fala assim, que eles disseram para ele: confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Pois esse Davi, que muito diz que Deus que lhe concedeu força para derrotar aquele Golias, que Deus que lhe dá força para derrotar os inimigos de Israel, ele diz que tem prazer em Deus, então que esse Deus agora o salve. Aí veremos se esse Deus está com ele. Mas não acreditamos que esse Deus está com Davi. Era dessa forma que ele viu os homens. Que salve-o, confiou no Senhor, livre-o. Então que seja verdadeira a confiança dele. E esses homens desprezaram Davi. Não é ele que falava para nós a verdade, não é ele que falava-nos quanto Deus é maravilhoso, que tinha um exemplo de vida que todos queriam ser igual a Davi, porque viu que ele tinha uma postura santa e irrepreensível. Que Deus o salve agora. Vamos ver se é isso mesmo. E ele diz: contudo, no versículo 9, tu és quem me fez nascer. Davi, nesse momento, ele fala para mim e para você que apesar da circunstância, apesar de ele estar passando por essa dor, ele lembra que tu és o que me fez nascer. E que eu penso que quando Davi está dizendo isso, é que diz que ele nunca criou um alguém para ser um ninguém. E que Davi era um alguém. Porque como o Senhor fez Davi nascer, também o faria crescer, também o ia manter. Porque Deus não cria um alguém que não vá manter aquele alguém. Quando aquele alguém, Deus o ama. Ele fala: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Tu me guardaste, me teceste, Senhor. Contudo, eu acredito nisso, Senhor. Apesar de eu não estar entendendo o porquê está me desamparando. A ti, no versículo 10, me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. A ti eu pertenço, Senhor. Porque quando tu me criastes, eu já era teu. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. E no versículo 11 ele diz: não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Não se distancie, ó Deus Santo, Deus amado. A tribulação está na minha porta. Ela está batendo, está quase entrando. Ela vai me pegar muito mais forte ainda. E outra coisa, não há quem me acuda. Porque onde eu lograva êxito, os homens que me amavam agora me desprezam.
Os homens que me procuravam, agora esconde a sua cara, seu rosto de mim, meneiam a cabeça. Os homens que antes se admiravam de mim, agora eles têm um desdém muito grande por mim, Deus amado. Não há quem me acuda, não me despreze. E ele vai dizer que no versículo 12, muitos touros me cercam, forte touro de Bazã me rodeiam. Se já não bastasse, Senhor Deus, esses homens querer que eu saísse de Israel, me expulsarem da minha terra, agora eles vêm atrás de mim. Agora eles me rodeiam como touros, touros de Bazã. Quando ele fala aqui que são touros que me cercam, fortes touros. São touros grandes, touros capazes de matar as pessoas. E ele fala que o cercam, que o rodeiam, que não deixa uma forma pela qual ele possa respirar. Porque além de Davi não estar mais em Israel, seu exilado, ainda vão buscá-lo onde ele está para eliminá-lo. E ele diz no versículo 13, contra mim abre a boca, como faz leão que despedaça e ruge. O leão, quando ele pega a sua presa, ele mata, destrói e depois se alimenta e ruge. Assim são eles. Eles querem me pegar, Deus amado, me destruir. E depois querem dizer, está vendo como ele não era de Deus? Porque se fosse Deus o teria preservado. E o 14 ele vai dizer, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera e derreteu dentro de mim. E Davi mostra a sua grande sensibilidade nesse momento. Porque embora ele era um guerreiro de Deus, ele se sentia forte. Nesse momento, o desprezo que ele sentiu na alma, a solidão que ele sentiu do que estava passando e a perseguição pela qual ele vinha sofrendo, ele diz, derramei-me como água, Senhor, escorri-me como água, e todos meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim, porque a tribulação, Senhor Deus, essa tribulação que me sobreveio, foi tão grande, tão forte, tão quente, que o meu coração, ele se derreteu como cera, como a cera que se aproxima do fogo, se derrete, assim o meu coração se derreteu, Senhor Deus. E ele se derrete diante dessa situação, porque eu os amo, Deus amado. Eles são o povo pela qual o Senhor me ungiu para protegê-los. Eu os quero bem. Estou sendo afligido por quem eu amo, Senhor. E ele continua dizendo, no versículo 15, secou-se o meu vigor, como caco de barro. Já aquela capacidade, aquela coragem, todo aquele ânimo que eu tinha, Senhor, ele se esvairiu, secou-se, seco como um caco de barro que quando fica perto do sol, Senhor, quebrado, sem utilidade de ser vaso, virou um caco de barro que fica diante do sol e fica seco, que depois, Senhor Deus, pode ser despedaçado com a secura que ele fica. E a língua se me pegou o céu da boca, e a língua, Senhor Deus, já não tenho nem forças para falar, porque a minha língua se apegou, fiquei todo seco, Senhor Deus. Assim me deitas no pó da morte. Davi se achou tão numa situação de que ia morrer, que diz que Deus colocou ele no pó da morte. Nesse momento nós vimos aqui que Davi, como se trata de um louvor, de um cântico, ele vai se usar de figura de linguagem. Aqui ele vai se usar da hipérbole. Mas ele vai se usar da hipérbole, onde ele vai querer que eu e você entenda em qual circunstância ele está se sentindo, como alguém que está sendo caminhando para a morte, onde Deus colocou ele para morrer. Há esse exagero para que eu e você mentalmente compreendamos, meu irmão, o que ele está passando. O tanto que Davi estava passando, esse filho de Deus, esse servo do Senhor, era tamanho que eu acredito, como diz Calvino, se fosse comigo ou com você, nós não iríamos suportar, de tão pesado que foi para ele. E ele vai finalizar dizendo assim, cães me cercam, uma astúcia de malfeitor me rodeia, transpassaram minhas mãos e os pés. Ele colocou que eram os touros fortes de Bazã, que estavam perseguindo. Ele colocou que eram como os cães agora, e também colocou como leões. Então,
touros, leões e cães, mas não só isso, uma súcia de malfeitores. Veja como ele fala aqui, que tem aqui um bando de malfeitores, Senhor Deus, que estão perseguindo, que estão querendo eliminar. São um bando de homens que não têm moral, não têm vida íntegra, são tudo perverso, tudo possivelmente contratado por Saul. Querem me pegar, Senhor. E ele fala assim, no versículo 16, transpassaram-me as mãos e os pés, como se ele dissesse, Senhor, estou todo amarrado, todo atado. Estou como se estivesse numa cruz, Senhor, pregado, onde transpassaram-me as mãos e os pés, enquanto zombam de mim e dizem coisas que eu não fiz. Meu irmão e minha irmã, se nós formos afligidos de tal forma como Davi foi afligido, não esqueçamos, tenhamos fé. Começamos dizendo Deus meu, para que o Deus continue sendo nosso Deus e a nossa fé continue apegada a Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém.